Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez nos reunindo para fazer a nossa escola bíblica dominical, né? E uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês e com os nossos irmãos. Olha que legal, estou com uma família reunida, a mais nova membro da comunidade nele. Espero que ela participe bastante da aula hoje, não sei como, né? Mas quero agradecer vocês mais uma vez, espero que vocês já tenham tomado o seu café da manhã. Ou se não estiver, se prepare, pegue sua Bíblia, seu celular aí e vamos participar dessa aula maravilhosa, continuando a carta de Efésios, né? Nós vamos fazer a carta de Efésios no capítulo 6 hoje. A gente vai seguir em frente aqui no nosso estudo. E eu queria antes que os irmãos pudessem dar bom dia aí, a Kézia, o Paulo, a Helena. Bom dia, amados irmãos, um prazer mais uma vez estar aqui, participando dessa EBD que aqui, né, irmão Sérgio? É gostoso, Nossa, né? bom demais. Como diz o pastor, o pastor não é quintal só da minha casa, é meu, da Kézia, do Paulo, viu? Esse quintal aqui é grande. É muito bom estar aqui. Da Amanda, do Renato, esse quintal é grande, viu? A EBD é sempre boa, mas Fazer aqui tá sendo livro está sendo muito especial, está sendo muito bacana. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, e hoje não se preocupem não, tá? O Paulo tá segurando o violão longe, hoje não vai voar violão não. Ele já foi brifado, o Paulo já foi brifado pelo pastor, então ele não vai deixar o violão. Apesar que você viu, o pastor falou que queria ver o Paulo voar para catar o violão, né? Mas mais gente também falando que queria ver, o Guilherme disse que também queria ver. Mas vamos dar a honra para vocês. Você quer orar para começar a nossa aula? Você ou o Paulo, um dos dois, fiquem aí à vontade para orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento, ó Deus, Senhor. momento em que nós podemos desfrutar, Senhor, da comunhão dos nossos irmãos. É verdade. Que nós Deus. podemos refletir, Senhor, meditar na Tua Ajuda, palavra Senhor. e crescermos, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. Eu peço que o Senhor conduza, Senhor, as nossas palavras, conduza, Senhor, essa aula e que os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, Sim, possam Deus. receber tanto quanto nós que estamos aqui. É verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, para a aula de hoje, eu peço que vocês abram aí a Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler o capítulo 6. Sei que muita gente já deve estar falando, irmão Sérgio já vai falar da armadura de Deus. Não, isso vai ficar para a próxima aula, tá, irmãos? Capítulo 6, muita gente de Efésios conhece capítulo 6 como a armadura de Deus, mas tem um assunto interessante, mais coisas, né? Tem mais coisas, não só isso. E aula passada, só para lembrar para vocês, nós falamos muito sobre o papel do homem e da mulher, né? Do esposo e da esposa. Da questão de que a pastora explicou muito bem que a questão de ser submissão não é uma questão de opressão, mas é uma questão de você, por livre e espontânea vontade, você que é mulher, representando a igreja de Cristo, se colocar debaixo da mesma missão que o esposo tem como cabeça no casamento, refletindo o cabeça da igreja que é Cristo. Então submissão não é opressão, mas é algo de decisão, algo que representa para a vida da mulher uma confiança e um apoio na missão que foi concedida principalmente ao homem. E ao homem foi dito que o homem deve amar a sua esposa, ou seja, a função do homem é como Cristo fez, se sacrificar pela igreja, se sacrificar pela esposa. Então homens também têm um papel importantíssimo, que não cabe a ele, não dá a ele o direito de abusar, de achar que ele tem todo e completo domínio sobre a mulher, não é isso. Tá? E na aula de hoje, como eu já tinha falado semana passada, nós vamos falar sobre a vida entre pais e filhos, que também tem uma correlação muito importante entre a nossa relação entre filhos e o Pai eterno. Então hoje nós vamos tratar sobre isso. Então eu vou ler aqui, depois eu vou pedir para o Paulo, ou se o Paulo quiser tocar eu vou ler, depois você toca um louvor aí, tá bom? Eu vou ler aí para ajudar vocês, como vocês estão aí com essa coisa gostosa que está chupando os dedos aqui, que dá vontade de morder, né? Eu leio e vocês depois tocam aí, para não fazer judiar demais de vocês, né? Então, Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, feita a leitura, vou pedir para o Paulo cantar um louvor aí, e enquanto vocês vão ouvindo louvores e preparando o coração, eu já vou deixar uma pergunta para vocês em casa. A primeira pergunta que eu faço para vocês tem a ver com essa relação entre pai e filho. Você sabe qual é o padrão bíblico que um pai deve ter em relação aos seus filhos? E você sabe qual é o padrão bíblico que Deus orienta os filhos a terem em relação aos pais? Vão pensando nessas duas perguntas aí. O padrão bíblico que Deus dá para o pai em relação aos filhos e o padrão bíblico dos filhos em relação ao pai. Enquanto o nosso dupla de louvor aqui, canção e louvor, vão decidir que louvor que eles vão cantar. Irmão, aqui é no improviso. Só não pode improvisar jogar o violão no lago, tá? Isso não é permitido. Irmão Sérgio, o senhor tem alguma... Irmão, o que tocar no teu coração, o que pode ser pai e filho de família. A igreja Guilherme quer pedir, tem alguma canção? Tem um pedido aí, ó, nosso bastidores aí, o cameraman, tem algum pedido? Se for uma família, né? Família, então vai, vamos lá. Uma família vivendo em compromisso. Isso aí também é bom. Esse é bom. Já lembra? Então vamos lá. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Glória a Deus. Como fruto desse Novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um povo, assim bem ajustado, totalmente ligado, fluidos, vivendo em amor, uma família, qualquer qual cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Gente, vocês não sabem, eu não consigo cantar olhando. Essa menina não tira o olho de mim, tá uma delícia, chupando da mão assim. Olha que delícia, gente. Deus abençoe. Irmãos, já que eu fiz a pergunta para eles, vocês cantaram, e vocês são pais, estão aqui com a menina mais linda, né? Novinha, não mais linda, né? Mas a mais novinha da igreja, né? Lindas todas são. Kézia, para você que não é mãe de primeira viagem, mas é a mãe fresquinha, qual o padrão que você, quando era filha, sem casar, qual o padrão que você imaginava de um pai perante o mundo e conforme o mundo e conforme o padrão bíblico? Olha, irmão Sérgio, eu louvo muito ao Senhor pela vida do meu pai. Amém. Porque entre todos os erros e acertos, eu vejo mais os acertos do que os erros, sabe? Muito bom.
E eu sempre falo que o meu pai foi a minha inspiração na hora de orar pelo meu cônjuge. Amém. Né? Apesar de não ter nada a ver. Tem muito a ver. Quem conhece meu pai sabe. Olha aí, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Paulo e da Kézia. Começar pelo tom de pele. Começar pelo tom de pele, viu, José? Eu acho que você olhou com muito fervor. Exatamente. Foi muito fervor. E assim, questão de paciência, de companheirismo, tudo isso eu via no meu pai. Tanto como esposo como quanto pai, então isso refletiu muito na minha vida. Uhum. E assim, é claro que os padrões bíblicos, né, de educar dentro do evangelho, dentro da palavra, então assim, para mim é o referencial, né? Certo. É o referencial. Paulo, e para você, filho, o que é ser um filho conforme o mundo e um filho conforme o padrão bíblico? O senhor não perguntou. Mas você vai Mas falar. falando de mãe, eu vi a minha mãe. Amém, amém. Eu tô brincando, mas no padrão de filho, Isso. então, algo que eu tive pra mim agora devolver. Vamos lá, e Eu aqui tive pra mim. a Helena. Batata quente, batata Depois quente. de, Helena, eu falei que ela ia falar na aula, ela quer participar, ela está depois perguntando. de ser pai, Fica à vontade, que tá, se você quiser. eu sempre fui um bom filho. Hum. Não é querendo me achar não, mas eu sempre fui um bom filho, apesar de... Todo mundo tem o seu período ali de revolta, né? Quando Saber o que está certo, o que está errado. Mas eu sei que eu sempre fui um bom filho, assim, sempre estive bem próximo dos meus pais. Eu posso ligar para sua mãe para perguntar se você foi. Pode perguntar, pode perguntar. Mas eu só tive, assim, o pensamento o quão bom eu poderia ter sido como filho, ou melhor, depois que o Benjamin nasceu. Porque quando o Benjamin nasceu, eu realmente entendi O que era o ser? que era ser filho. Ser filho. Nem o que ser pai. Por quê? Porque quando a gente é filho, a gente não entende muito bem o que nossos pais estão querendo falar com a gente, né? Uhum. Chamar a atenção de alguma coisa ali, você fica meio assim, você até aceita. Mas quando você é pai e você sente o amor pelo filho, você, caramba, meus pais sentem esse amor por mim. Interessante. É um negócio que é pesado. Irmãos, interessante vocês virem aí, talvez vocês já estejam dando as suas respostas aí no chat, eu espero que seja assim, né? Que é o mais gostoso quando a gente está fazendo a escola bíblica é a participação de vocês, sabe? Eu sei que muitas vezes cada um tem seus problemas, muitas vezes cada um tem um pouco de timidez, mas é tão gostoso vir aqui, né? E alguns irmãos estão tendo a oportunidade de vir 2, 3 vezes, né? O Paulo já acho que já é a terceira vez. Tá virando carteirinha já pode aqui. pedir música. Já pode pedir música. É por isso que ele já traz o violão, né? Mas eu digo para vocês que é importante vocês participarem para nós juntos como igreja crescemos nesse sentimento. E o que nós vamos falar sobre hoje? Esses 9 versículos que nós vimos, especialmente o de 1 a 4, ele vai falar de 2 situações. O padrão que Deus traz para o pai, qual é o padrão bíblico que Deus espera de um pai, e qual é o padrão bíblico que Deus espera de filhos com relação aos pais. E a primeira coisa que eu já devo falar para vocês, filhos, prestem muita atenção, tá? Uma das primeiras coisas que nós vamos ver nesse texto é o quê? Que nós, enquanto filhos, devemos ter reverência com os nossos pais, ajudá-los tanto financeiramente e, se necessário, até fazer sacrifício, porque enquanto nós somos pequenos, que nem está aqui, o Benjamin e a Heloísa estão ali do ladinho ali brincando, mas enquanto nós somos filhos que não temos condições de trabalhar, de sustentar, quem faz tudo isso são os nossos pais. E nada mais justo de depois que você atinge uma certa condição, uma estabilidade, você ajude seus pais também. E infelizmente, eu já vou até falando isso de cara, infelizmente tem muito filho que não reconhece isso. Acha que depois que cresceu, que teve tudo na vida, os pais simplesmente são colocados de lado. Mas esse é o padrão. Reverenciá-los, ajudá-los financeiramente e até fazer sacrifício. Sempre respeitar os pais, submetendo à vontade deles, porque quando você se submete à vontade dos seus pais, você tem que lembrar que primeiramente você está se submetendo à vontade de Deus. Porque um pai e uma mãe, quando são colocados sobre as nossas vidas, é delegação de Deus. É delegação de Deus. Então você tem que reconhecer na autoridade dos pais a delegação de Deus em forma humana de te criar. E saber que essa forma é a forma como que Deus imagina
o núcleo de tudo que é perfeição no mundo, que é a família. Né? Ser misericordioso com os nossos pais, tratá-los bem em qualquer circunstância e jamais abandoná-los. Mas Deus também vai falar o padrão dos pais para com os filhos. Então, nós vamos ver aqui o que os pais não devem fazer e o que os pais devem fazer, certo? Então, quando a gente pega aí, voltando no texto, em Efésios de 6, de 1 a 4, vamos ver aí o primeiro versículo dizendo assim, ó, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E o que eu vou falar para vocês? Talvez os irmãos aqui já saibam, mas só para trazer um contexto histórico, como a gente sempre lembra, Paulo estava escrevendo numa época onde o que se era mais forte no mundo, que se vocês for ver não é muito diferente de hoje, mas o que é forte no mundo é o que? É o pensamento mundano. Ou seja, naquela época era a influência grega e a influência romana. Hoje nós temos outras influências, mas naquela época o povo cristão estava realmente crescendo, estava avançando através do trabalho dos apóstolos. Só que a influência daqueles pensamentos gregos, judaicos e romanos era muito forte ainda. Então, por exemplo, assim como semana passada eu falei que na mentalidade judaica o pai se sentia proprietário da filha, né? E os gregos tinham um pensamento de que a mulher era a prostituta era pro prazer sexual, a concubina para o sexo diário e a esposa era só para criar filhos legítimos. E no pensamento romano, que eu não lembro se eu comentei, mas vou comentar hoje, existia um pensamento de que a casa, dali a pouco se separa e pode casar de novo. E não. Se vocês forem ver, tem muito pensamento desse que está se repetindo hoje. Só que Paulo justamente, além do que ele falou semana passada para esposa e esposa, isso nós vamos ver de pais e filhos hoje, é justamente uma mensagem que vai contra o mundo. Porque naquela época também, na cultura judaica, não era só a filha que também o pai se sentia. O pai tinha poder também sobre o filho. Na cultura grego, o pai também, a família era desse tipo de estilo aí. Que família que você pensava de estruturar nisso aí? E na família romana, existia um tal de patrios paternos, eu não lembro de novo se esse é o termo correto, mas onde o pai tinha autoridade para casar o filho, para descasar o filho, para mandar prender o filho, para renegar o filho e até para matar o filho. A cultura romana era assim, o pai tinha pleno poder sobre a vida do filho. E Paulo vem com uma mensagem, não que esse Paulo aqui não está, mas o Paulo vinha com uma mensagem contrária a isso, mostrar qual era o pensamento de Cristo para a minha vida e para a sua vida em relação a esse sentimento. Então quando ele fala aqui, pai, no primeiro versículo, filhos devem obedecer ao pai, foi o que mais ou menos eu já falei. O primeiro mandamento que a gente tem como filho é obedecer aos nossos pais, porque temos que reconhecer neles a autoridade de Deus. Aí você fala assim, irmão Sérgio, mas se eu estou falando assim, o senhor não sabe a vida que eu tive uma vida difícil, meu pai me batia, meu pai era alcoólatra. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que entender aí, eu estou falando do padrão bíblico. Se infelizmente você passou por essa experiência ruim, é porque faltou esse padrão bíblico por seu pai ou para sua mãe. Mas isso não quer dizer que você hoje que vive uma vida cristã, você não entenda o amor de Cristo, não entenda o amor do Pai para com as nossas vidas e não consiga entender qual é o tipo de mensagem que você tem que ter com relação a esse seu pai. Porque hoje, se você ainda tem seu pai e sua mãe viva que te causou toda essa dor, mas hoje, se você verdadeiramente se sente cristão, em respeito a Deus, você tem que nutrir um amor pelo seu pai, o amor sacrificial, que foi o amor que a gente falou semana passada, certo? Paulo e Kézia, eu acho que talvez fique às vezes complicado na vida das pessoas entenderem isso, mas que conselho vocês poderiam dar para alguém, talvez vocês já conheçam alguém que passou por isso, que conselho vocês poderiam dar para uma pessoa que ainda tem esse pensamento, que já sofreu muito e não tem como tratar bem o pai e a mãe? O que vocês poderiam dizer disso? Infelizmente, a falta da figura paterna, né, do padrão bíblico para a vida de muitas pessoas, né, causa marcas. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, que você conhece a Cristo e que você tem um entendimento, né, de que ainda que você você nem tenha mais o seu pai, né, terreno, existe um Pai celestial que ele supre toda e qualquer necessidade, né? E ele sara também feridas. Então, a partir do momento que mas é preciso você
Reconhecer e você abrir mão, né? Porque às vezes a pessoa ainda guarda, né? É claro que você não consegue arrancar da memória, né, palavras, ofensas. A cicatriz fica, né? Exatamente, mas é preciso você abrir mão da dor. Porque às vezes a pessoa tá com a pessoa guarda a dor de estimação, né? Então você precisa abrir mão da dor e entender que aquilo passou, que você tem um novo entendimento e que você é que precisa dar o passo em direção à mudança, né? Ao perdão, porque o perdão ele é mais libertador para quem, acho que para quem dá o perdão do que quem para quem está recebe. recebendo. Justamente. Tem uma frase que diz que talvez você precise perdoar quem nunca foi capaz de te pedir perdão. Então, às vezes, na cabeça né, ainda mais assim, pessoas mais antigas, né, que não era... hoje a gente costuma muito falar eu te amo para os nossos filhos, abraçar mais, beijar mais, mas nos tempos mais antigos havia uma resistência maior, né? Então, às vezes, até por conta disso. E aí é preciso você dar um passo em direção a esse perdão para que de repente até nisso a outra pessoa seja restaurada também, né? Eu acredito que seja isso também, né? Amém. Paulão, quer contribuir? Tá aí sério, pensando? Vamos juntos, dando pensamento. Esse pessoal não gosta de falar, viu? Mas, irmãos, olha só, em se tratando de família, eu estou falando, a gente está falando aqui de pai, a gente sabe da dor, como a Kézia explicou muito bem, mas o que eu quero chamar a atenção hoje? Que talvez nós tenhamos entre nós, talvez não, e a gente escuta isso, que o que é pior, nós tenhamos entre nós filhos que não estão sabendo obedecer seus pais, e filhos que estão sendo criados dentro de lares cristãos, filho que muitas vezes não tem um pai que abusa assim da autoridade dele com relação a você, mas você está sendo desobediente aos seus pais. E o que a gente tem que estar atento nisso? Porque são duas verdades só nesse primeiro versículo. Obedecer a vossos pais, pois isto é justo. Então quando você obedece ao seu pai, isso é uma coisa mais justa que tem. Porque você reconhece, de novo, você reconhece o poder de Deus. E olha que você está vivendo numa situação hoje que os pais, como eu dei aquele pano de fundo, não tem essa autoridade de chegar, por exemplo, seu pai, o pai da Kézia, né? Quando vocês foram casados, deram liberdade para vocês escolherem. Eu acho que vocês não foram oprimidos que, Kézia, não, você vai casar com quem eu quero. Paulo, você vai casar. Isso não, não foi assim. Ou com quem não casar, né? Mas antigamente, né, a gente foi falar isso, não vai muito tempo, no começo do século passado, ainda existia aquela sociedade no Brasil, aquela coisa que o pai realmente falava, meu filho, você não vai casar com quem eu não quero. Não é? E muitas vezes a gente até sabe que os pais tinham razão, porque sabia que a pessoa ia casar com gente que não era de boa índole. Mas tinham muitos casos também das pessoas que você viu duas pessoas perfeitamente adequadas, de boa índole, mas que os pais, às vezes por uma família rica, ia casar alguém com uma família pobre, mas uma pessoa íntegra de personalidade, e o pai não queria só pela questão social. E aí ele vai para o segundo versículo, que é honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que Deus dá como promessa. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai lá no termo honrar em hebraico, significa dar peso, importância, valorizar, ter apreço, prestigiar. E tudo isso, ele nos leva a uma condição de que Paulo remete, quando ele fala honrar pai e mãe, Êxodo 20:12, que eu vou ler aqui para os irmãos, para a gente relembrar, é sempre bom estar ali pronto para consultar aí a palavra e ver, ó, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Será que as pessoas têm consciência disso? Vocês acham que as pessoas têm consciência disso? De quando um filho briga com o pai e deixa de honrar o pai e a mãe, dessa questão de prolongar os vossos dias? Eu acho que não. E assim, acho que hoje em dia não. De vez em quando, alguns sim, outros não, mas de vez em quando eu converso com a Kézia e eu sei os passos errados que eu dei na minha vida, sabe? Mas muitas das coisas que eu tenho, das coisas que eu adquiri, né, eu tenho certeza e convicção que foi devido ao respeito meu aos meus pais. Muitas das coisas que eu alcancei, assim, eu tenho convicção, porque realmente o que a gente tenta passar para os nossos filhos, a gente passa para eles, ensina, fora obediência ao Senhor, mas é obedecer a gente, porque é um mandamento que
Deus cumpre, claro, todos os outros. Mas a obediência aos pais, porque a palavra de Deus diz que se a gente não obedece quem a gente vê, que dirá... Obedecer a Deus, quem então, assim, justamente. Se a gente está com os nossos pais ali, que fazem tudo pra gente, e você ainda não obedece, é desobediente, não tem como você ser obediente a Deus, honrar a Deus, não tem como. E de novo, a gente falando nisso, eu volto naquele assunto primeiro, da pessoa que muitas vezes sofreu uma violência em casa, e a gente está vendo relatos disso acontecendo nessa época de pandemia. Quando a gente fala realmente, né, quando a Kézia comentou de você ter sido tratado por Deus, o honrar o pai e a mãe, mesmo assim você fala assim, mas como é que eu vou honrar meu pai e mãe que tanto abusou da minha vida? É pelo menos o respeito que você tem que ter, de não desejar o mal, ainda que ele tenha te feito todo o mal, mas como um cristão novo, você não deve desejar o mal para o seu pai. Eu falei isso para um jovem conhecido, que infelizmente ele teve o pai dele numa situação ruim, envolvido com droga, tudo, não sei o quê. O pai dele saiu de casa, separou da mãe dele, e ele depois teve um tempo atrás que ele relutou muito, mas foi lá, encontrou com o pai dele na casa de recuperação, tudo. E ele falou, poxa, eu fiquei muito chateado, ver meu pai. Eu falei, cara, mas ainda assim é teu pai. Você, até para entender que aquilo que ele fez de errado não serve para você. Mas você não pode deixar de amar, porque ainda que você não tenha condições de salvar a vida dele, que nem eu, nem você tem, mas você pode orar pelo seu pai, orar para que Deus tenha misericórdia da vida dele, alcance e faça uma transformação. Porque a gente ouve muito também disso, de pais e mães que foram duros a vida inteira, mas momentos antes de partir, reconheceram que estava errado, pediram perdão e se entregaram a Cristo. Então, meu irmão, você tem um papel importante, como a gente vem falando todas as horas. Não é só você receber de Deus. Seguir a Cristo é fazer o modelo de Cristo, é se doar. Então você como filho, honrando seu pai e sua mãe, esse prolongar os dias que Paulo fala aqui, que até está no versículo 3 também, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra, é para tudo. Eu até vou explicar aqui melhor como a revista traz, mas é para que você possa viver realmente dias em paz. Aqueles dias que você não teve de paz quando era criança, mas agora como adulto, você pode mostrar para o seu pai de maneira amorosa, para o seu pai, para sua mãe, de maneira amorosa, a diferença que Cristo faz na tua vida. E curar essas suas feridas. Como a gente comentou, as cicatrizes ficam. Mas você não vai ficar lembrando, quem tem cicatriz, você olha para a cicatriz, você sabe o que aconteceu. Mas você não vai mais sentir mais aquela dor. A dor já foi, já ficou para trás. Então hoje o papel de honrar pai e mãe é para isso. E o que diz também? Que três maneiras de você interpretar esse honrar pai e mãe. E esses dias que se prolongam. Uma é uma interpretação histórica. Porque quando Josué e Caleb voltaram dos espias lá, dos 12 espias, eles foram os únicos 2 que acreditaram na promessa que Deus tinha. E foram os únicos 2 que realmente, depois de 40 anos de peregrinação, foram os que puderam entrar, dos espias foram os que puderam entrar na Terra Prometida. Então já tem um contexto histórico aí para você entender a importância de honrar pai e mãe. A interpretação literal é como eu já expliquei. Ainda mais em Provérbios 10, 27 também fala sobre isso, sobre prolongação de dias. Vamos lá ver. Provérbios 10, 27. Irmãos, eu estou hoje deixando os meus estudantes aqui mais tranquilos, porque eles estão aqui com a pequenininha, não vou ficar judiando deles, né? Mas ó, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha só. Então, para quem não respeita pai e mãe, você tem 2 riscos. Uma de não ter seus dias prolongados e ter encurtado ainda. A gente tá vivendo muito a era da... não sei se acho que é toxicidade, né? Todo mundo é tóxico, seus pais... Então, assim, os pais corrigem os filhos, os pais são tóxicos. Outro dia não me reconhecem. Outro dia eu vi na rede social uma moça falando que os pais dela tinham parado de pagar a faculdade de medicina, se ela deveria entrar com processo contra os pais. E hoje, assim, o cúmulo do absurdo. Pois é. Mas na cabeça de muita gente, isso seria o óbvio a fazer. Sim. E aí, voltando nada mais justo, né? De ser tratado, de ser curado em Deus, as pessoas só podem dar aquilo que elas têm, né? E por muito tempo, né, algumas pessoas só receberam o ruim, o mal, né? Então, se você hoje tem a consciência renovada em Cristo,
você tem a função, você tem a obrigação de mudar esse ciclo, de quebrar esse ciclo. Justamente. E aí é justamente você não dar crédito para esse tipo de pensamento e para esse tipo de situação. De declaração. Exatamente. Em Pedro diz até acerca da relação do patrão e do empregado, né? Isso. Mas eu quero trazer para os pais, porque se você tem que honrar o seu patrão, né? Se você tem que ser bom com o seu patrão, mesmo ele sendo ruim, que dirá com os seus pais? Justamente. Ainda que na sua visão, em algum momento, aquilo tenha fugido, né, do seu parâmetro ou do parâmetro cristão, você deve honrar, né? Em respeito a Deus primeiramente, né? Como o senhor já falou, pela sua consciência pela consciência que você tem com Deus. Muito bom. Paulo está assim. O Paulo está sendo alimentado hoje. Eu acho que ele está relembrando ali o quanto que ele não falhou com o pai e com a mãe. Mas, irmãos, isso que a Clésia falou, e a gente vai, lógico, falar também de patrão. E tem a ver isso. Se você suporta o seu patrão que é ruim com você, porque você precisa, principalmente do financeiro, esse texto, quando está falando de prolongar os dias, você tem que obedecer seu pai e mãe por causa dos seus dias. Se você quer prolongar sua vida, se você quer ter vida prolongada, uma vida justificada diante de Deus, uma vida que possa trazer paz para você espiritualmente, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Você não pode achar que vai viver a vida de qualquer jeito e tudo vai dar certo, entendeu? Então, esses 4 primeiros versículos, esses 3 primeiros versículos falam dos filhos, de como tem que obedecer em relação aos pais, certo? Nós vamos tratar agora do padrão de Deus para com os pais. E vamos ver assim, o que ele começa falando daquilo que os pais não devem fazer. Pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, vamos separar a primeira coisa. A primeira coisa que ele fala assim, pai, não provoqueis vossos filhos. Aí já sei, deve ter gente falando assim, tá vendo, pai? Você não pode mandar eu lavar a louça. Tá vendo, mãe? Só não pode... Não é isso, meu irmão. Vamos prestar atenção aqui. Eu vou perguntar para os pais aqui. Quando que alguma vez na vida de vocês sentiram que o pai de vocês, de certa forma, poderia estar provocando vocês? Ou provocar não quer dizer tipo só assim, eu vou te bater, eu vou não sei o quê. Mas quando que de repente, em algum momento na vida de vocês, você fala assim, por que meu pai está fazendo isso comigo? O provocar é causar desconforto, irmão, também. Quando que vocês poderiam lembrar-se de alguma vez que você falou assim, poxa, por que meu pai está fazendo isso comigo? Que talvez tenha trazido na tua cabeça uma ideia de que ele estivesse fazendo uma separação de você ou um tratamento diferente. Será que vocês poderiam contribuir? Ou se vocês de repente, se não foi na tua vida, de alguém que você conhece, alguma coisa. Um exemplo bíblico. Vamos lá, quem sabe? Comigo foi na época que eu fazia enfermagem, eu fiz técnico em enfermagem, mas o meu pai não concordava. Não concordava, né? Ele não gostava mas assim, eu até entendo por conta do processo que a gente passou com a minha mãe, de doença e tal, então ele meio que pegou assim... Ficou meio traumatizado. Então, ele me criticava muito nessa época, inclusive na época que eu estava estudando para fazer concurso para a área da saúde. Aí toda vez que eu chegava empolgada para contar, né, de um que eu estava estudando para um concurso, aí ele me criticava, falava, nossa, não sabe, mas enfim, passou essa fase e eu meio que entendia também essa questão dele vou usar a palavra, né, o ranço dele para a área da saúde por conta do processo de doença da minha mãe. Mas foi nessa época só. Tranquilo. Paulo? Não, meus pais não fizeram isso. Rapaz, esse rapaz, ele tá... Não, meus pais... Eu não sei se ele... Mas, irmãos, vamos lá. Olha, o que os pais não devem fazer, tá? O provocar, em alguns sentidos, pode ser quando você não está presente no momento que seus filhos mais precisam. Isso é uma maneira de você provocar seu filho. Então, pai, a gente sabe que pai, mãe, hoje, né, as mulheres, muitas mulheres trabalhando, a gente sabe que os filhos dependem de vocês para sustento. Mas, poxa, não deixa de participar dos momentos que são importantes para os seus filhos. Quantas vezes, né, você deixa de
ir numa apresentação na escola, ir numa reunião, não sei o quê, porque você prioriza o trabalho. Trabalho é importante? Sim, mas não quer dizer que você, pelo menos uma vez no ano, você não possa ir prestigiar seu filho na escola. Porque a partir do momento que você não está presente num momento desse, você está provocando a ira no seu filho. Seu filho começa a olhar para você de maneira diferente. Quando você não é constante e equilibrado na disciplina. Então, por exemplo, você às vezes age de maneira grosseira com seu filho, quando, por exemplo, eu até brinquei aqui, se seu filho não foi lavar louça, você vai, tem que... faz aquele escarcéu. E quando seu filho, por exemplo, vou até contar um exemplo de uma vez, de uma coisa que eu vi aqui no CTA, quando seu filho, por exemplo, faz uma coisa errada em relação a outra pessoa, e eu já vou contar o exemplo, você trata aquilo como coisa natural. E que, infelizmente, o mundo de hoje tem feito isso muito na cabeça da gente. O exemplo que eu vou dar é o seguinte. Uma vez aqui no CTA, estava tendo uma festa do Dia das Crianças, tudo. E aí eles colocam pula-pula, escorregador para molecada, tudo. E fica aquele, né, monte de criança espalhado, correndo para tudo quanto é lado. Só que faz fila, porque é muita criança. Então tem que ter aquele tempinho para cada um usar, sem ter... Aí eu lembro que... Eu não sei qual dos meus filhos que eu estava na fila, que eram pequenininhos, tinha assim, a idade do Benjamin, não sei o quê. E a gente na fila, e veio um menininho correndo e entrou lá na frente de todo mundo. Aí todo mundo ficou assim, outros pais, outras mães que estavam ali na fila, acho que o pai, acho que só estava eu e mais um outro, a maioria era tudo a mães que estavam indo. E o pessoal ficou meio assim, sem reação. Aí a mãe do menino chegou, vem dando risadinha. Que engraçado, né? Meu filho entrou na frente, achando assim como se fosse coisa mais natural. Aí eu não aguentei, já nem lembro se eu já era convertido não, mas eu falei para ela, minha senhora, a senhora não deveria estar rindo. A senhora deveria estar ensinando seu filho que está todo mundo aqui esperando. Não rir de uma coisa errada que ele está fazendo. Aí teve mais duas mães que viram o que eu falei também, aí falaram, aí a mulher muito sem graça foi lá, pegou o filho, o moleque chorando, fazendo escândalo, levou. Então, você tem que disciplinar seu filho, mas você tem que saber de fazer isso de forma equilibrada, constante. Não é atuar de uma maneira na hora que precisa. Por exemplo, seu filho não obedeceu para lavar louça, você poderia ser mais brando com ele na correção do que num caso desse do teu filho estar roubando o direito de alguém. Porque você tem que ser mais enérgico na hora de fazer isso. Outra coisa, quando você prestigia um filho, menospreza o outro. Aí por isso que eu até estava perguntando a vocês que a gente vê muito isso, e não vou nem citar o nome aqui, mas é o assunto do momento, né? O pastor já abordou isso na pregação semana passada, as coisas que nos trazem vergonha no meio evangélico, mas é difícil você realmente tratar todos os filhos iguais, porque cada um tem sua individualidade diferente, mas isso não quer dizer que eu compro tudo para um e deixo o outro sem nada. Não é isso. É como a Kézia contou, acho que aqui até na primeira vez que você veio, a história do pão de queijo, lá com não sei o quê, né, Kézia? Que você falou que botou... Como é que foi de novo? Não lembro. Eu coloquei pro Benjamin e pra Heloísa, só que o pão de queijo do Benjamin estava escondido embaixo do pão, da né? Torrada, da torrada. E ele foi pedir, aí eu só levantei o pão e mostrei pra ele que o dele estava ali. Tava ali também, né? Então, olha pra você ver, porque o filho às vezes também não entende, às vezes um ato... que não foi maldade nem nada, ela fez porque ela estava ali na correria, fez e não quis, eu vou fazer, né? Não foi para provocar o filho, mas o filho às vezes não entende todos os atos do pai e acha que o pai está fazendo diferença, e ela explicou muito bem que não foi. Agora, diferente seria se ela realmente não tivesse dado, aí o beijo poderia falar, por que minha mãe deu pão de queijo para Heloísa e não deu para mim? Sabendo que eu gosto, né? Sabendo que eu gosto, sabendo, que nem, meu irmão, eu sempre falo, eu apanhei muito da minha mãe, aí minha mãe falou que não. Mas ela sempre fala que mas eu sei que eu apanhei porque mereci. Não teve, que eu me lembro, não teve nenhuma vez que eu falo assim, que eu apanhei da minha mãe, que eu não achei que eu não tinha merecido. Entendeu? Então, pai, tem que ver isso aí. Maneira de você tratar seu filho. Ainda que um seja mais esforçado que o outro, a gente sempre aprende que elogia em público, repreende no particular. Não é? Isso serve para os nossos filhos também, a não ser que seja algo que tenha uma necessidade de você realmente ensinar para todos, mas se o teu filho não fique fazendo comparação de um filho com o outro, por que você não faz que nem fulano? Porque isso é uma forma de você, de certa forma, criar na cabeça do seu filho um sentimento de tratamento diferenciado. Nem com colegas. Nem com colegas, justamente. Em casa, por isso que em casa, pai, você tem que ensinar seus filhos, porque como o Paulo falou, para os seus filhos não tratar com diferenciação, com acepção de pessoas, as pessoas fora do ambiente familiar.
Outra coisa, não fazer exigência absurda, que não leve em conta a inexperiência ou a incapacidade dos seus filhos. Então também tem pai que às vezes põe um jugo muito pesado em cima dos filhos. A gente sabe que existem famílias que por conta da necessidade, às vezes não tem o pai ou não tem a mãe, e o pai ou a mãe que está vivo tem que sair para trabalhar e às vezes é obrigado a deixar uma criança de 7, 8 anos tomando conta dos outros menores, mas isso não é o normal. Agora, o normal também, vamos imaginar aqui, quantos anos tem o Benjamin que eu não lembro? Tem 6. Tem 6 anos. Imagina se todo dia a Kézia pega e fala assim, ô Benjamin, todo dia você vai dar banho na Helena. Meu Deus do céu! Não tem como, né? Impossível. Impossível. Você está, coitado, judiando da pequena, não é? E judiando dele porque você está dando uma missão para ele que ele não tem maturidade, ele não tem condições de fazer. Mas você, por exemplo, Benjamin, todo dia, na hora que você vai trocar a fralda dela, ô Benjamin, vamos combinar o seguinte, você vai ajudar a mamãe. Todo dia quando eu for trocar a fralda, você vai, põe um paninho ali. Ele tem a responsabilidade não é dele em casa. injusto, mas você sabe o nível de autonomia, de forma de educação que você pode dar para ele. Certo? É isso que os pais têm que prestar atenção. Outra coisa, quando vocês não entendem o tipo de dificuldade que seu filho está sofrendo. Então procure trabalhar isso na sua mente. Se teu filho está passando por um momento difícil, seja na escola, nem nada, ou até por conta de hoje, que a gente vê que a criação realmente deles é muito diferente da nossa, principalmente pela quantidade de informações que eles recebem, a gente tem que saber contextualizar isso. Então cabe mais a você, pai e mãe, buscar o ponto de... E isso os psicólogos, pedagogos podem explicar muito melhor do que eu, mas buscar o ponto de interesse junto com o seu filho para você manter aquele vínculo. Então, por exemplo, seu filho gosta de videogame, vai lá, joga o videogame com o filho, não sei o que, conversa, cria esses pontos de vínculo, que isso é importante para a criança. Não é? E quando você menospreza o potencial que o seu filho tem. Você vê que nem quem achei muito legal que o Paulo botou lá no WhatsApp, lá no status, o Benjamin tocando bateria. Cara, eu achei, poxa, o senhor... E você falou que ele... Conta a experiência aí pra gente. Então, fui com um rapaz que me chamou pra tocar na banda dele, né? Uhum. E lá o baterista não pôde ir, né? Uhum. O baterista não pôde ir, o rapaz foi tocar, o vocalista e tal. Mas ele não sabia tocar, o Benjamin chegou pra mim e falou, papai, posso ir lá? Eu falei, meu filho, você consegue? Ele, consigo. Eu falei, então, vai lá, fala com ele que você vai tocar. Aí ele, então, eu vou lá. Eu falei, então vai. Ele foi. Aí ele sentou, tocou, né? O pessoal já olhou assim, né? Pô, vai tocar mesmo. Aí na hora ele ainda não conseguiu, porque tava no ensaio mesmo. Aí no final, vamos botar a música pra ele tocar. Ele foi lá, tocou, fez o ritmo, tocou um pouquinho mais devagar pra ele manter o andamento. Sim. E depois, quando ele saiu, ele veio falar comigo, papai, só tinha adulto lá, né? Então. E eu fui, ó. Isso é uma forma como você fez, de reconhecer o potencial dele, sabendo que ele vai ter um caminho a trilhar, sabendo que ele precisa do apoio de vocês para que ele cresça nisso aí. Um futuro eu já usei dessa experiência dele, porque assim, eu comprei a bateria dele já tem um tempo, né? E como ele estava no apartamento, ele não podia usar. Depois que a gente veio pra cá, que ele pode tocar e tal, agora ele realmente pode tocar uma bateria. Aí eu tenho ensinado pra ele, mas sem muita pressão pra não ficar, pra também ele não espanar e querer sair. Aí eu usei dessa experiência e falo com ele, tá vendo, meu filho, se você estudar mais em casa, numa situação dessa aqui, ó, você já tocaria muito melhor. Justamente. Então já serve de estímulo, né? Então, pais, prestem atenção nisso. Não provoque seus filhos, procure estar presente, procure ser constante e equilibrado na sua disciplina, procure prestigiar seu filho e não menosprezar, sabe, um em detrimento do outro. Não faça exigências absurdas, considere a capacidade e a maturidade do seu filho naquilo que você vai pedir. Entenda, procure entender o mundo que ele está vivendo e até ajudá-lo a resolver os conflitos que ele vive no mundo dele de adolescente, de criança. E favoreça o potencial que cada um deles tem. E o que os pais devem fazer? Diz lá o versículo 4. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, você tem que ensinar teu filho conforme a palavra bíblica, que diz, ensina o pequenino no caminho que deve andar, que quando grande dele não se desviará. Ainda que seu filho passe por alguns períodos, como a gente veja, que filhos que se desviam da igreja, vai acontecer como o filho pródigo. Lá no dia que ele enfrentou a dificuldade, ele lembrou de tudo que ele tinha na casa do pai dele. Se você ensinar bem seu filho a orar, ensinar teu filho a ler a palavra, ainda que ele saia da presença do Senhor, ou se afaste, deixe de caminhar da maneira como que vocês, pai, gostaria que caminhasse, mas lá na frente, no dia que ele precisar, se esse
trabalho seu de alimentar seu filho, de admoestar, de corrigir na presença do Senhor, isso vai fazer diferença na vida deles. E embora o mundão viva sempre falando aí que hoje a história, como a Kézia falou, é criar sem limites, né? O povo deixa o filho fazer o que quiser. E a primeira coisa que faz a criança daqui a pouco, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas tem muito pai que a criança mal falou papai e mamãe já está com o celular na mão. Irmão, sabe, a gente sabe que tem hora que não tem jeito, você vai ali para dar uma... Mas tem gente que já está fazendo disso a babá moderna. Larga o filho na frente e não sabe muitas vezes o que os filhos estão vendo. E nós precisamos ensinar os filhos a ter limites. Porque se eles não souberem ter limites, eles vão ter dificuldade, que aí eu vou deixar para a próxima aula, que é essa relação de servo e patrão, eu vou deixar para a próxima aula. Mas se eles não souberem tratar com limites, eles vão ter dificuldade para viver a vida no ambiente produtivo, no ambiente de trabalho. E a falta de limites para os filhos vão criar crianças e adultos que não vão saber fazer as suas escolhas corretas, não vão saber esperar as recompensas pelos objetivos e não vão saber respeitar os limites dos outros. Então você vai estar criando um adulto, não só uma criança rebelde, como um adulto que não tem amor, um adulto que não tem respeito, um adulto que não tem condições de suportar as dificuldades da vida. E o principal que vocês como pais têm que ensinar aos filhos. E os filhos, preste atenção, você tem que aprender a ouvir não dos seus pais. Mas pai, também quando você falar não para o seu filho, explique o porquê que você está falando não. Não é só, é não porque não. Não, não é isso. Seu filho é um adulto em formação, então você tem que explicar para ele por que você está falando não. E o filho tem que entender. Tem que entender, filho, tem que aprender a receber não do irmão. Se o irmão é mais velho, ele tem uma responsabilidade sobre você também. Não dos professores, não dos colegas de classe, não de patrões superiores, como a Kézia já falou, não dos cônjuges, não quando você tem um problema de saúde, não da polícia, não dos tribunais, e se errou, tem que receber o não da cadeia. Infelizmente, são escolhas que você faz. E é por isso que eu vou terminar essa aula, deixando para comentar mais na próxima aula, mas eu vou voltar e depois entrar nessa questão do servo, que é o uso da vara. Que isso gera uma polêmica, meu irmão. A Bíblia não diz que vara é para você pegar um tronco desse tamanho e sair dando porrada no teu filho. Não é isso não. A vara, ela tem muito mais um sentido espiritual do que materialmente falando. A vara, se você lembra, remete à questão do cajado, daquilo que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Então, e quando que o pastor usa o cajado dele? Para puxar a ovelha para perto, para proteger. Então, a vara, quando você dá a correção no seu filho, né, e eu quero realmente só para a gente voltar na próxima aula, mas a vara, quando você usa isso, é para você formar um adulto honesto, um adulto correto, um adulto que reflita a imagem de Cristo. Ó, Helena, é isso aí. Então a Helena já falou, a gente vai encerrar nossa aula por hoje, porque o assunto é muito interessante, a gente continua, mas eu já fico grato de contar com a participação dos irmãos aqui. Eu falei que a Helena ia falar e ela participou, falou, né, Helena? Fala assim, já estou aprendendo, irmão Sérgio. Eu estou aqui pequenininha, mas a palavra de Deus já está morando no meu coraçãozinho e eu vou ser que nem um beijo, minha Heloísa, uma menina valente. Você é uma servinha de ó, já está até dando risada aqui. Irmãos, peço que vocês fechem os olhos para nós orarmos. Paulão, você pode orar? Você que falou pouco hoje. Amém. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, meu Pai, por essa aula, por esse momento, Pai, de aprendizagem. É verdade. Pelo Seu servo, Pai, que tem se dedicado cada vez mais para trazermos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que cada um aqui venha entender o seu papel, Sim, Pai, como filho, como pai, como servo do Senhor. Pai, que nós vamos desempenhar, Senhor, que esse desempenho venha nos aproximar cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Sim, Pai, que aqueles que porventura têm algum trauma, Senhor, de seus pais, assim como a Kézia disse, que eles venham, Senhor, a entender que tudo passou e que venham renovar a mente no Senhor, Pai, verdade, daqui para frente, agir de uma forma diferente, uma forma que vai ser reflexo daquilo que o Senhor tem na vida dele, do que ele verdade, aprendeu. E se aqueles pais que ainda estão vivos,
Pai, que cometeram porventura algo que desagradou seus filhos, que esses filhos que entendem, que já conhecem a Tua palavra, Senhor, possam perdoá-los, possam se achegar e não venham a remoer aquilo, o passado, porque isso só traz consequências piores para quem não dá o perdão. Amém. Pai, eu te peço pelos teus filhos, Pai, que nesse momento eles estão se preparando para almoçar, que eles possam estar agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e que nesse momento também venhamos, Senhor, a orar por pessoas que o Senhor venha trazendo à nossa mente, ligarmos, trazermos uma palavra dada pelo Senhor, convidar para estar na igreja, Pai, que nesse momento, Pai, nós vamos sempre lembrar dos nossos irmãos. Amém. Nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, clica aí, se inscreva no canal, dá um joinha, liga para a secretaria para ir no culto hoje à noite. Ceia do Senhor. 1, 2, 3, vamos dar um beijo da comunidade nele. É o Pai do Senhor. Ah, Pai.